Amém? Irmãos, eu quero começar lendo com vocês uma passagem muito conhecida que está em Jeremias capítulo 29, onde o próprio Deus fala com o seu povo. Então guarde essas palavras no seu coração. Está escrito assim: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amém? Olha isso, irmãos, essa passagem nos deixa muito claro que Deus deseja se revelar aos seus filhos. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e Deus quer realizá-los. Então, irmãos, nós precisamos deixar de lado a preocupação, o medo de que tudo vai dar errado. Sabe quando você é tão pessimista que você só pensa assim: eu vou à falência, eu vou depender de cesta básica, eu vou ter que pedir ajuda para os meus pais, para parentes, na igreja. Irmãos, isso é pensar muito de forma na escassez, sabe? É a gente pensar sempre na derrota, não pode ser assim. Irmãos, aqui está escrito que Deus tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, uma esperança. Então vamos crer em dias melhores, vamos acreditar que Deus pode mudar a nossa história. Eu não sei qual o problema que você tem passado, talvez seja um problema na área da saúde, talvez você está passando por lutas na sua vida financeira, no seu casamento, mas não importa, Deus tem poder para transformar qualquer maldição em bênção. E se você veio de uma família desestruturada, saiba que uma família estruturada pode vir através de você. Basta que você quebre os ciclos, basta que você não aceite a sua condição e Deus com certeza honrará a sua fé. Amém? A Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 10 sobre um encontro que Jesus teve com um mendigo chamado Bartimeu. Eu acredito que você já conhece essa história e a Bíblia diz que então o mestre estava caminhando, saindo de Jericó com seus discípulos e muitas pessoas estavam seguindo Jesus ali. E no meio de tanto movimento, no meio de tanto barulho, Cristo ouviu uma voz que clamava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu isso algumas vezes e aquelas pessoas que estavam por perto daquele cego ficaram tão incomodadas que ficaram então falando para ele parar de gritar. Elas ficaram repreendendo aquele homem, mas a Bíblia diz que Bartimeu não se importava com as pessoas que estavam à sua volta e ele continuava clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus parou a sua caminhada e ele pediu para que os seus discípulos levassem aquele pobre homem até a sua presença. E ao ficar sabendo que o mestre iria recebê-lo, Bartimeu imediatamente deu um salto, ficou de pé, jogou a sua capa para o lado e foi na direção dele. Eu quero ler com você a continuação para você ver o que aconteceu logo depois. Está em Marcos capítulo 10, o versículo 50 ao 52. Olha o que está escrito. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Bartimeu foi curado porque ele buscou clamar por socorro ao único que poderia ajudá-lo. Aquele homem cego, miserável, recebeu o seu milagre porque ele reconheceu quem Jesus realmente era. E isso demonstrou a toda aquela multidão que estava à sua frente. A fé daquele homem trouxe a cura e aquilo foi um grande testemunho para todos que estavam à sua volta, inclusive para aqueles que estavam falando para ele ficar quieto ou calado. E é interessante que essa expressão filho de Davi é uma expressão relacionada ao Messias, que estava sendo tão aguardado pela nação judaica. E a palavra filho de Davi, pronunciada por Bartimeu, então não era somente um pedido de ajuda, mas era uma declaração da sua fé em Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A principal coisa na sua vida, a principal decisão, a maior escolha da sua vida é você reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que quando você crê que Jesus é o Filho enviado de Deus para a sua salvação e você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então você está salvo. Irmãos, não precisamos sequer de uma igreja para sermos salvos.
Não precisamos de um pastor, não precisamos de ninguém mais, mas somente da fé em Jesus Cristo. Por isso, não importa onde você esteja, não importa se hoje você está atolado no pecado, afastado do Senhor, Deus está de olho no seu coração e nas palavras que saem da sua boca. Se você clamar por socorro, Jesus virá ao seu encontro. Amém? Então a primeira coisa que Jesus quer que você aprenda hoje é que Ele pode fazer tudo o que você precisa, de acordo com os planos dEle, se você apenas reconhecer quem Ele é e clamar pela sua misericórdia. Meus irmãos, eu sei que muitos de vocês estão passando pelas piores lutas, o momento mais difícil da sua vida. Saiba que isso é um sinal de que você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. É hora de você abrir mão do seu passado, da sua religiosidade e você simplesmente ir ao encontro de Jesus. Irmãos, como vocês sabem, aqui no meu canal eu não falo de religião. Eu não tenho interesse sequer que você vá para a minha igreja. Eu prefiro que você vá até Jesus. Saiba que Ele é o único que pode te salvar, o único que pode solucionar todos os problemas da sua vida. Mas para isso você precisa colocar a sua fé nele. Não coloque a sua fé nos homens, porque eles não podem responder às suas orações. Amém? E uma outra coisa importante que acontece nessa passagem é que Jesus escuta e manda chamar Bartimeu. E essa é uma das características especiais do Senhor. Ele é especialista em parar e perceber as pessoas que precisam de ajuda. Irmãos, eu tenho visto aqui nas redes sociais que muitas vezes as pessoas, elas só falam para um grupo de pessoas que são felizes, que são bem-sucedidas. Elas transmitem uma mensagem de que tudo dá certo. Mas eu sei que as coisas não são assim. Até mesmo comigo, com a minha família, a gente passa por problemas. Irmãos, vocês não imaginam o quanto eu sou alvo de inveja. Muitas pessoas, infelizmente, principalmente a liderança. Muitos pastores têm ciúmes, inveja. É muito triste, irmãos. E tudo que eu posso fazer é orar por essas pessoas. Eu já recebi mensagens de pessoas dizendo que têm raiva de mim, que não gostam de mim porque muitas pessoas deixaram de ir nessas igrejas que ficam extorquindo pessoas, ficam roubando as pessoas, iludindo, manipulando. E aqui eu não tenho esse interesse. Eu apenas quero cumprir o chamado que Deus me confiou. E é por isso, irmãos, que nós não podemos esperar que tudo será fácil, tudo dará certo em nossas vidas. Nós precisamos resistir pela fé, usar a armadura do cristão, precisamos perdoar sempre. O perdão não é uma opção, o perdão não é um sentimento, o perdão é obediência. E quando você obedece à palavra do Senhor, então os seus sentimentos naturalmente vão acompanhar a sua decisão, tá bom? E lembrando que o perdão também não é esquecer, viu, irmãos? A gente nunca esquece do que acontece. Mas então, o que acontece então é que quando você perdoa, você simplesmente não sente mais dor, você não sente mais aquele aperto no coração, aquela amargura, porque Jesus já te purificou. Então eu quero te dizer, releve tudo que fizeram contra você, não fique guardando mágoa, não fique com raiva, simplesmente entregue nas mãos do Senhor, peça para Ele te dar graça, para Ele te capacitar a perdoar e amar até mesmo os seus inimigos, tá bom? Então, como nós estávamos falando, Jesus, Ele não passou despercebido. Aquele moço perante o nosso mestre, ele não era só mais um, ele era a pessoa mais importante naquele momento, porque ele estava passando por um problema de saúde muito grave. E eu me lembro que uma vez aconteceu isso comigo também. Eu estava passando por uma luta, irmãos, que vocês não imaginam. Certa noite eu fui deitar mais cedo e, irmãos, naquela noite foi me dando um frio muito grande. E eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas eu comecei a me cobrir com vários edredons e aquele frio não passava. Até que eu acabei dormindo e de repente, de madrugada, eu acordei, irmãos, eu achei que eu ia morrer naquele momento. Eu estava com um frio absurdo, sabe? E eu fui correndo pro chuveiro, liguei na água fervente, estava fervendo a água e mesmo assim o meu corpo não se aquecia. E foi então que eu saí do banheiro e a minha esposa, Thaís, começou a me ajudar, começou a me cobrir com várias toalhas, mas, irmãos, o frio não passava. E foi então que eu olhei no espelho e naquela hora eu vi que a minha boca já estava roxa. Irmãos, eu estava tendo o começo de hipotermia, que é quando o corpo se esfria muito mesmo, sabe? E naquele momento os meus membros começaram a ficar travados, tamanho frio. Eu não conseguia mais deixar os meus membros soltos, sabe? Relaxados. E naquela hora a única coisa que eu podia fazer é clamar por socorro,
em pensamento. E você que talvez pense assim, mas será que Deus escuta as minhas orações em pensamento? É claro que escuta, irmãos. E naquele momento eu comecei a pensar, Deus, tem misericórdia de mim, me socorre agora. E foi então que os meus membros começaram a se relaxar, a minha boca voltou à coloração normal, só que a partir dali vieram vários dias seguidos de muito vômito e os médicos não sabiam o que era, sabe? Os médicos não conseguiam encontrar uma cura e eles não sabiam, uns diziam que era virose e muitas vezes a gente escuta isso, né, que é virose, mas nenhum médico conseguia descobrir o que estava acontecendo. E aí então foram surgindo várias ínguas atrás aqui na minha nuca, atrás da orelha. E eu ficava muito triste, sabe? Mas foi naquele momento, irmãos, naqueles dias de aflição, que eu tive muitos encontros com Deus. Foi ali que Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de poder ajudar as pessoas. E foi então que eu tomei a decisão. Assim que eu fosse curado, eu iria começar a evangelizar não somente no Facebook, no Instagram, que eram as redes sociais que eu tinha no começo e ainda tenho, mas eu tinha tomado a decisão de abrir um site. E foi então que eu criei o site www.pastorantonioJunior.com.br. Irmãos, esse site, para a glória do Senhor, já ajudou milhões e milhões de pessoas. Se você um dia quiser ir lá conhecer, acessa lá e eu tenho certeza que as mensagens vão te ajudar. Irmãos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém conseguia encontrar o meu problema. E foi então que eu fui orando e buscando, eu não desisti. E eu pedi, Deus, me apresenta a cura, seja naturalmente ou então que o Senhor use algum médico. E naquele momento, irmãos, eu fui visitar um médico e o médico descobriu a doença que eu tinha. Ela chamava mononucleose. E essa doença, irmãos, estava me prejudicando muito, me deixando muito abatido. Mas eu louvei ao Senhor porque Ele usou o médico. E talvez você pense assim, pastor, mas isso não foi um milagre, porque foi o médico que resolveu. Mas aí eu te pergunto uma coisa, quem deu sabedoria para o médico? Quem deu sabedoria para um profissional poder estudar o corpo humano, poder descobrir coisas que a gente não consegue de forma natural? Então, irmãos, tudo é Deus. Eu aprendi a enxergar na minha vida que tudo é um milagre. Amém? Que você possa enxergar dessa maneira também. Não importa de onde virá o milagre. O importante é que Jesus opera através de pessoas, através de medicamentos, através de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu sei que infelizmente no nosso meio nós temos muito preconceito, né? Principalmente com psiquiatra. A gente acha que é só louco que vai no psiquiatra. Não, irmãos. O psiquiatra é um médico que estuda o cérebro, estuda o nosso corpo humano. Então, não tenha medo se você achar que é necessário frequentar um médico, buscar ajuda psicológica. Isso não quer dizer que você tem pouca fé. Quer dizer que você está buscando o recurso certo. É lógico que você pode orar e Deus pode te curar naturalmente. Aliás, de forma sobrenatural. Mas Deus também pode usar pessoas. Amém? Então, eu quis contar essa história aqui do cego Bartimeu para você entender que o mesmo Jesus que operou ontem, Ele pode operar hoje. Da mesma forma, eu já orei muito aqui no canal e eu já vi pessoas relatando milagres, dizendo que através da oração, Jesus tirou com a mão toda dor, toda doença. Jesus opera, irmãos. Ele é o Filho de Deus que está vivo e pronto para operar nas nossas vidas. O problema, sabe qual é, irmãos? É que muitas vezes nós criamos empecilhos que atrapalham a nossa caminhada até Jesus. Tem muitas pessoas que têm vícios, têm ídolos, religiosidades, e elas são tão apegadas a essas coisas que elas não conseguem atender ao chamado do Senhor para ir ao encontro dele. Mas a gente não pode ser assim. Devemos ser como Bartimeu, que logo que foi chamado para se encontrar com Jesus, jogou a sua capa fora e seguiu adiante. Irmãos, no passado, uma capa, uma túnica eram objetos caros, eram peças de roupas caras e provavelmente era a única peça que aquele mendigo tinha. Mas isso não impediu ele de receber o seu milagre, não impediu ele de ir até Jesus. E aí eu te pergunto uma coisa: o que hoje está te afastando de Jesus? O que está te impedindo de buscá-lo de todo o coração? Talvez seja um vício, talvez seja um relacionamento, talvez sejam hábitos destrutivos que estão te impedindo de se abrir completamente. O meu conselho para você é: não guarde pecados escondidos, não esconda nada do Senhor. Apresente a Ele até mesmo as suas fraquezas, os pontos negativos, e Jesus, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar. Amém? Então nós vamos orar agora, nós vamos buscar ao Senhor
e que você possa entender que Deus é bom, Deus é misericordioso, e saiba que toda maldade, tudo aquilo de ruim que tem neste mundo não pertence a Deus. O próprio Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Irmãos, Deus nunca quis a maldade. Deus é bom, Deus é Pai, mas Ele sabe que o pecado causou a morte, o sofrimento. E então Jesus ele veio a este mundo para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que hoje a gente possa ter o perdão, para que hoje a gente receba a misericórdia, a graça e a salvação. Amém? Então não se importe se as pessoas à sua volta estão tentando te colocar para baixo. Não ligue para o que as pessoas dizem, porque na verdade essas pessoas estão cegas. É o próprio Jesus quem orou dessa forma lá na cruz, e ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, as pessoas não são muitas vezes usadas por Deus para nos aconselhar. Na verdade, muitas delas são usadas pelo inimigo para afundar ainda mais a nossa vida. E é por isso que eu quero te convidar a orar agora. Se você foi tocado por esta palavra, diga aqui nos comentários, escreva o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: eu creio em milagres. Amém? Se você puder, feche os teus olhos, eu quero orar por você agora e nós vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, e também você pode deixar o seu comentário e nós vamos orar em cima do seu comentário. O que você for escrevendo aqui, eu estaria orando para que Deus possa atender nossos pedidos, tá bom? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos neste momento buscando a Tua graça, a Tua orientação. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Tocou em tantos corações, Pai. Tantas pessoas necessitadas, Senhor. Tantas pessoas precisando não somente de um conforto, mas precisando de solução, precisando que o problema acabe. Senhor, nós não conhecemos os Teus planos, mas eu sei que muitas vezes o Senhor usa sim o sofrimento para moldar o nosso caráter, para arrancar de nós tudo aquilo que não te pertence. Toda coisa que nos prende a este mundo, todo vício, todo pecado, toda falta de caráter, o Senhor está sempre nos tirando deste mundo e nos levando para mais perto de Ti. Pai, eu apresento agora diante de Ti, Pai, cada um dos meus irmãos que estão deixando aqui os comentários, pessoas que estão presos no pecado sexual. Oh, meu Deus, a quantidade de gente que está preso no pecado da pornografia, no pecado da vaidade, no pecado, Senhor, da soberba, das coisas deste mundo, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas estão dizendo que agora que querem libertação, Senhor, pessoas que se envolveram com as trevas no passado, agora não conseguem se libertar. Jesus, Tu és aquele que rompe laços, aquele que quebra jugo, Pai, e eu sei que muitos agora estão em jugo desigual, estão se relacionando com pessoas que não servem ao Senhor. Oh Deus, nos dê sabedoria e também nos dê condições, Pai, para que a gente venha romper com o passado, romper com tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta mulher, Pai, que está pedindo por saúde física. Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre esta mulher e sobre este homem que estão doentes, que estão enfermos, muitos estão nos hospitais. Oh Senhor, tem misericórdia, Pai, que essa pessoa sinta o renovo agora. Essa pessoa, Pai, que está com as mãos estendidas, que ela receba o Seu milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, eu ministro, meu Deus, meu Pai, a cura completa, Pai, sobre este corpo, sobre esta alma. Esta mulher que está pedindo pela vida sentimental, muitas vezes foi abusada, muitas vezes foi humilhada, rejeitada, Senhor. Mostra para ela, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado. Ó Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Assim como o Senhor me curou, assim como o Senhor usou o médico, Pai, para saber qual era a minha doença. Oh Deus, eu estou completamente curado para a honra e glória do Senhor. Deus, usa se for preciso, Pai, o médico, usa um profissional, usa, Senhor, um pastor, usa uma pessoa qualquer, Pai. Nós precisamos ser tocados por Ti. Nós precisamos receber a direção, a cura, a libertação. Meu Deus, eu oro também, Senhor, por esta pessoa que está passando por crise financeira. Pai, tantas pessoas endividadas, meu Deus. Elas olham as circunstâncias, elas olham as contas no banco e elas não veem saída e se desesperam. Senhor, não deixe a gente fazer besteira, não deixe a gente se desesperar, porque sempre existe uma saída.
Ó Jesus, eu oro e clamo a Ti, Senhor, mostra uma saída. No fim desse túnel, Pai, eu sei que existe uma luz e essa luz vem do Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nos faça andar na luz e que não haja nada no nosso coração relacionado às trevas, arraigado ao pecado, arraigado a este mundo, que dentro de nós, Pai, haja o espaço somente para Ti, para o Teu Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso, Senhor, nos ajude a viver em santidade, buscando sempre o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos cada um desses pedidos, cada uma dessas pessoas que estão agora aflitas, necessitadas, meu Pai, pessoas que estão sentindo um vazio muito grande na alma. Ó Jesus, enche esse coração com alegria, Pai. Faz quanto tempo que essa pessoa não sorri, que ela não se alegra, Pai, porque sofre principalmente no casamento e dentro de casa, na família. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Que essa pessoa, Pai, seja liberta e que ela receba da Tua paz, da Tua alegria. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.